Quais os hábitos que devo ter para mim poder ter uma vida de alta performance, onde eu posso ser uma pessoa sadia e ter a produção, a eficiência que meu corpo pede, precisa no dia a dia para poder realizar esses desejos que eu tenho dentro de mim e ser esse pai, esse esposo, esse filho, esse amigo, esse parceiro que eu admiro. Como fazer isso? Quais os hábitos que uma pessoa precisa ter para chegar nesse ponto? Rotina matinal, começando o seu dia, vencendo as suas manhãs, acordando antes do que todo mundo, ganhando do sol. Primeira vitória do dia. Agora, vamos manter certeza que a gente vai seguir tendo vitórias. Não só levantar. Fazer o que após levantar? Conexão com Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus e nós não temos só esse corpo, a gente tem um espírito e uma alma. Conecte com ela. Afirmações, visualizações. E nisso aí você está hidratando, faz sua oração, seja grato, visualize o seu dia, organize suas, mais ou menos, como que vai ser seu dia, porque você cria a sua realidade, você cria o seu dia, você é responsável pelas suas ações. E aí nisso aí você está hidratando, tome seus suplementos que você pode ter em jejum, magnésio, ashwagandha, potássio, zinco, certo? São muito bons. E água, nada mais. Se for um dia de treino, você faz uma pré-alimentação, se você faz um treino de intensidade máxima. Caso não, é só isso, você pode fazer qualquer tipo de treino normal, apenas hidratando e não alimentando nada. Tome seus suplementos que você pode ter em jejum, magnésio, ashwagandha, potássio, zinco, certo? São muito bons. E água, nada mais. Se for um dia de treino, você faz uma pré-alimentação, se você faz um treino de intensidade máxima. Caso não, é só isso, você pode fazer qualquer tipo de treino normal, apenas hidratando e não alimentando nada. Vai melhorar na gordura da barriga, em abaixar a gordura da barriga, em baixar a gordura corporal e em queimar mais gordura e no todo, certo? Então, esse é o caminho. E nisso aí, você vai estar em alta performance, num pico de alta energia que você não está interrompendo com alimentos. E aí você pode estar ciente, porque é uma dúvida que eu tive por muito tempo, e aí eu descobri, documentando o meu processo, através da documentação e monitorando, a gente consegue ver coisas que a gente não vê simplesmente porque a gente tem os hábitos. E nisso aí eu entendi que a gente às vezes fica com dúvida que a gente não está recebendo nutrientes, mas a gente está, porque aqueles nutrientes da refeição do dia passado, ele continua sendo não só distribuído no seu corpo, por às vezes até mais de 24 horas, mas ele também é armazenado sim, uma reserva para cada departamento. 3 dicas para alta performance. Primeira, alimentação. Simplesmente entender como alimentar com alguns passos. Vamos compartilhar pelo menos 2 mais importantes. Saber o que você gasta de energia calórica por dia para você não estar comendo em excesso, para você eliminar a gula, principalmente se estiver acima de peso e começar a baixar a sua gordura corporal. Anote 7 dias o que você come, tudo que você come. E aí você faz o valor daquilo, divide por 7, você vai ter uma base de gasto de energia calórica por dia. Aquilo ali é o que você gasta por dia para manutenção do seu corpo. Se estiver acima de peso, vai comer abaixo daquilo, 300 a 500 calorias. Você vai começar a perder peso, certo? Chegou num ponto que parou de perder peso, você aumenta para 700, 800 calorias. Até chegar a 1.200 calorias por dia. E isso aí não está incluindo um jejum prolongado. Você pode fazer um jejum intermitente que você deve fazer diariamente, que é a maneira ideal de viver. Você não pode estar comendo toda hora. Isso é um problema. A pessoa está comendo toda hora. Então você usa apenas 8 horas do dia para comer. Você tem 16 horas após dormir 8. 8 horas você alimenta, as outras 8 horas você faz alguma coisa.
não precisa de alimentar às 16 horas que está acordado, certo? Então, se você dorme 8, você já tem 16 horas de jejum intermitente. Ficou 8 horas a janela para você poder alimentar. E na hora de alimentar, comer comida de verdade. Arroz, feijão, carne, certo? Batata doce, verduras e frutas. É um mito sobre frutas que se você comer fruta, tem açúcar, você vai engordar e etc. Pelo contrário, tem fibra, vai te ajudar na sua, no seu processo de digestão e ir no banheiro e se manter mais leve. Então, e tem vários micro e macronutrientes que vai te ajudar demais. Então, não desfaça das frutas, não desfaça da verdura. Você não tem que desfazer praticamente quase de nada. Você só precisa de saber como se alimentar e o volume que você deve alimentar por dia. Sabendo isso, você não vai estar acima de peso e você não vai estar comendo mais do que você deve comer. Segundo, hábitos, juntamente com disciplina e constância, porque os hábitos não é nada mais do que você faz repetidamente, diariamente. Diariamente, repetidamente. Então você tem que ter constância na sua alimentação, na sua rotina, nos seus hábitos. Quais os hábitos ter? Levantar antes do sol nascer, levantar cedo, fazer um exercício, alimentar bem. E assim, você vai ter energia alta, vai ser de alta performance e vai estar dominando a sua mente, seus dias e o que está em volta de você. E assim também o seu meio ambiente e poder subir de níveis no dia a dia. Tamo junto. Valeu. Você tem 8 horas para alimentar. Pode ser às 11 da manhã, às 12, às 1, né? E aí, é super simples. Você tem uma alimentação agora, você vai esperar 3, 4 horas, você pode ter a segunda, se você comer tarde, certo? E em 2 alimentação, você consegue facilmente, até em uma. Eu já fiz o OMAD, que é one meal per day. Isso aí quer dizer uma refeição por dia. E não precisar de 2. E ainda você tem um shake de proteína que você pode fazer, eu não recomendo muito. Você pode ter a proteína vindo de comida de verdade, no caso, o peixe, a carne, brócolis, até algumas verduras. Tem proteína, né, que vai somar na sua proteína, mas é óbvio que você vai ter a sua proteína vindo de carne, peixe e frango, certo? Então, sempre tem alguma coisa sólida de proteína vindo, não fica aí em barras e outros tipos de, como fala, proteína em pó, para shakes e snacks, né? E come sua proteína de verdade, come comida de verdade, come frango, peixe, carne, arroz, batata doce, verduras, frutas. E assim, você vai estar nutrindo o seu corpo, dando para ele o combustível de alta performance, que é outra coisa que você tem que fazer ao longo do dia, alimentar bem. Alimentando bem, o seu corpo vai também ter mais energia por ter uma boa alimentação, certo? E hidratação, não ficar tomando muita coisa, tipo energético, refrigerantes, todas essas coisas, elas não somam em alta performance, elas somam em roubar sua energia e não te dar energia. Pode até te enganar temporariamente por um curto prazo de tempo no momento que você consome, mas logo você vê que você só cavou um buraco, você vai ter que repor e não te ajudou a manter no dia a dia esses hábitos e essa alta performance que você está buscando sadia. E nisso aí, você segue com a sua alta performance, simplesmente hidratando e fazendo as coisas de mais importância. Você vai colocar as coisas de mais importante no início do dia, para você ter alta produção e não ter um dreno na sua mentalidade, na sua mente. Porque se você não faz o mais importante, a sua cabeça fica ocupada no mais importante. Então você tem que fazer o mais importante em primeiro lugar, porque aí você já libera aquela preocupação, você fica leve, a sua mente fica leve e você não fica se preocupando.
que no caso é você estar preocupando, a palavra já se diz. Você está se ocupando antes da hora, certo? Então é melhor o quê? Você pegar, fazer, resolver e deixar pronto, certo? E deixar pronto. E nisso aí, você segue com a segunda prioridade do dia e terceira, e assim você vai. Você conseguiu aí umas 5 horas após você acordar, você já fez um treino, você já fez uma caminhada, você fez alguma coisa, você despertou o corpo e nisso aí você seguiu hidratando, fazendo o seu trabalho e aí já passou umas 4, 5 horas, você aproveitou o máximo, aí você pode começar a sua alimentação. Rotina matinal, um dos hábitos da alta performance. Uma pessoa que não tem uma rotina matinal, ela não tem alta performance. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem uma alimentação saudável. Ela não é sadia, ela não tem como ela ter alta performance. Outra é uma pessoa que não tem hábitos ou disciplina ou constância em cima daqueles hábitos, certo? Ela começa a fazer algo bom, ela não vai ver resultado daquilo porque ela não tem constância com aquilo. Então, hábitos, você tem que ter bons hábitos. No caso, a alimentação, o exercício, a rotina, você tem que sustentar esses pilares para você poder ser uma pessoa de alta performance. Tamo junto, segue para mais. Valeu, eu sou o Garoto Warley aqui, falou. Você deu um intervalo, parou de comer umas 3, 4, 5 horas antes de dormir, porque aí o seu corpo não está processando alimentos e você não está digerindo isso, e aí você consegue dormir. Se você ir um pouquinho mais e também buscar um banho, um chá e um livro, 1 hora a 1 hora e meia antes de dormir e largar o telefone e os demais aparelhos eletrônicos que te drena mentalmente, porque isso não é só físico, também é mental e emocional, você consegue colocar o seu mecanismo nervoso no sistema de relaxamento e aí você vai dormir com sono mais profundo. Agora também o seu ambiente deve estar top, escuro, sem aparelhos eletrônicos, sem luzes acesa, sem nada que vai estar ali te perturbando a dormir quando você está dormindo, certo? Coloca o telefone à distância, coloca o telefone no silencioso para você poder ter um sono reparador. Aí sim você acorda já tendo um pouco mais de energia, rumo à energia máxima, rumo à alta performance pela manhã.